estruturar. Então, como é que eu aprendo? Porque o marketing já aprendeu há 50 anos. Não, eu digo Ele para já sabe todo usar, mundo. Eu digo para né? todo mundo. O marketing fez a leitura do funcionamento cerebral Há muito muito Há tempo. muito tempo. Ai de nós que não façamos a nossa leitura, porque Isso. seremos manipulados de forma De forma cada vez mais mais ágil, né? rápido, mais ágil, e não teremos liberdade. Isso. Nunca mais. Então, como é que a gente aprende que existem Exatamente. leis aqui também que está condicionado a fazer a gente sobreviver e não a fazer a gente mais feliz? Então, como é que eu começo a perceber isso e começo a viver uma vida com menos histeria, né? Isso Mais é muito conectado legal com... que você está falando, né? Coloca aí pra gente o funcionamento do cérebro, porque tem muita gente que confunde cérebro, tipo assim, eu sou o meu cérebro. Não, Isso. definitivamente não é. O cérebro até é uma maquininha muito bacana, muito inteligente, Isso. mas muito limitada. Muito. E eu gosto o Tal Ben-Shahar, ele fala isso, né? Que um dos maiores males da nossa cultura ocidental foi a famosa frase penso, logo existo. Exatamente, não é. Porque a gente passou a acreditar Pensamento não é o que eu sou. eu sou o que meu cérebro está me dizendo, então eu sou um cérebro andando em duas perninhas e eu Exatamente. começo a aceitar as vozes do meu cérebro como as minhas verdades, né? Então eu Exatamente. começo a acreditar nas narrativas que o meu cérebro está me passando. E eu falo para os meus alunos, né? Assim como a gente não pensa para respirar, a gente não precisa pedir, nem pensar para pensar. O pensamento está me bombardeando o tempo inteiro. Da mesma maneira. Da mesma maneira, baseado nas experiências que eu tive, limitadíssimas, e na maior parte das vezes, com um acúmulo muito grande das emoções negativas e experiências negativas. Então, assim como eu tenho hábitos de ação, eu tenho hábitos de pensamento. Eu tenho hábitos que estão... um dos grandes desafios é como é que você vive a vida. E o próprio Martin Seligman, no último encontro que teve agora em Vancouver, ele fala isso, que uma vida mais feliz é uma vida onde você aprende a disputar com mais atenção a sua própria narrativa. Exatamente. Então, eu preciso começar a ouvir meu cérebro, dar um apelido para ele. Cérebro, obrigado pela informação que você me deu. Eu não sou capaz desse desafio. Obrigado pela informação, você está querendo me proteger. Isso é importante, eu gostei do que você me disse, mas deixa eu ver, teve alguma vez que eu fui capaz de fazer alguma coisa? Esse projeto é importante para mim? Vale a pena eu tentar e me arriscar? E se eu cair, eu tenho força suficiente para levantar depois? Então, disputar nossa própria narrativa é algo fundamental. Não, e questioná-la, né? Isso. Por exemplo, dentro da psiquiatria, a gente vê isso nítido no auge. Eu diria que a questão que fica muito clara é isso: paciente com transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Ele tem um pensamento intrusivo, que ele não quer pensar, repetitivo e de conteúdo negativo. E aquilo toma a vida dele. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu fizer isso... Ele realmente fica... é um dos quadros mais difíceis de serem tratados. Se bem que hoje a gente está conseguindo muito mais sucesso. E nós temos uma dificuldade imensa de questionar tudo. Exatamente. Questionar o que a gente quer. Mas o toque, ele é prisioneiro mesmo Exatamente. dentro do cérebro. É uma prisão. Eu acho uma das piores doenças. Porque no início a pessoa tem até tipo assim, não, isso não faz sentido, esse pensamento. Mas ela não tem coragem de questionar com medo das consequências que ela imagina que terá. Então, assim, para você explicar que o nosso cérebro é um bichinho muito bacana, mas muito primitivo. Ele ainda só quer duas coisas. Nos resguardar, né? Nos proteger, para sobreviver só, e buscar prazer imediato. Então, assim, se a gente deixar o nosso cérebro sozinho, ele vai só ter medo, ansiedade e vícios. Literalmente. Entendeu? Exatamente. Ou a gente entende isso e assume, começa a negociar ali e entender, e uma coisa que eu digo assim, a gente não é o que a gente pensa, a gente é o que a gente faz, e a gente é mais do que isso. Tanto que quando a pessoa fala, mas eu penso assim, eu falei, tá, mas você não acha esquisito uns pensamentos? Eu já vi no supermercado alguém pisar no meu pé e eu, tipo assim, vontade de matar essa pessoa. E depois eu falei, que pensamento mais ridículo isso! Então, eu sou essa pessoa que analiso de fora essa máquina. Exatamente. Né? Eu brinco que é o drone, né? Eu olho aqui assim e falo, que pensamento sem sentido. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Eu uso a expressão se ver vivendo, né? Se ver vivendo. Mais feliz é uma vida onde eu aprendo a me ver. Exatamente. E perceber vivendo o tempo todo. Não, e começar a olhar isso como se estivesse vendo uma criança, que às vezes é absolutamente infantil, que às vezes é absolutamente birrenta e que às vezes é teimosa, de não aceita que pense assim. Pensa, só que tem que ser não é aquilo.
Isso faz uma diferença danada. Mas e quando a gente entende isso, eu acho muito legal a ciência trazer essa esses informação. elementos, né? E existem hoje vários livros e artigos que falam sobre isso, dessa conexão mesmo, né? Quando Bia, você disse nós somos o que a gente faz, né? Não o que a gente fala ou pensa. Isso é uma coisa que a gente usa muito na psicologia positiva, né? Mudar o que eu tô pensando, essa mania que a gente aprendeu com a autoajuda, né? De pensar positivo. A pior coisa que você pode fazer num dia ruim é ficar tentando se convencer do contrário, pensando positivo. Exatamente. Você não vai se enganar dessa forma, né? Então, quando eu tô pensando, eu tenho um pensamento negativo, eu não consigo mudar aquele pensamento, aquela emoção. As pessoas às vezes me cobram, olha o que você tem, olha as coisas boas da sua vida, né? É difícil mudar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, mas eu posso escolher uma ação. Eu posso, num dia que eu não tô tão bem, eu posso fazer uma caminhada e elevar meu corpo, olhar para cima, na natureza, respirando fundo. E é curioso. Eu distraio aquele cérebro. Eu uso o meu corpo para mudar o que eu tô sentindo. Eu tô um pouco mais animado com essa caminhada que eu fiz agora. E com o tempo, se eu fizer isso reiteradamente, eu mudo o que eu penso de mim mesmo. Opa, até que eu tenho um pouco de disciplina. Opa, até que eu não sou tão tristonho assim. Que a gente pega uma outra tomada do próprio cérebro, né? Isso. Porque, assim, existe uma comunicação das vísceras, cérebro, corpo, e isso pode fazer exatamente essa diferença. Essa comunicação em duas mãos, né? Deixa eu usar meu corpo para elevar o que eu penso. Exatamente. Né? Nos aproveitar disso, dessa comunicação, né? Isso, mas o penso logo existo faz a gente achar que toda mudança que eu preciso construir na vida é só por pensamento. A pessoa tem depressão e achar se eu fosse mais forte. Não é aqui, né? Como é que você usa todo o seu corpo como um único sistema. Exatamente. E não apenas a mente. É difícil mudar esse paradigma. Muito difícil. É muito enraizado na nossa cultura, e, por exemplo, né? quando eu raramente tenho pensamentos negativos, porque eu não sei se é por vício de trabalho ou dos estudos a vida inteira. Toda vez que vem um pensamento negativo, eu falo assim, peraí, deixa eu ver o tamanho disso e o que eu posso fazer. Não adianta, eu não vou ficar batendo boca com esse pensamento, mas eu vou agir no sentido dele me incomodar menos. E isso, no momento que eu entro em ação, aquilo deixa de ser um problema. Eu brinco com todo mundo, eu tenho um problema até o momento que eu não pensei em agir para não prestar mais atenção nele. E eu brinco que meu cérebro deve ser muito frustrado comigo. Porque ele fica tentando. Ele fica tentando. Olha aqui, seja negativo. Olha aqui, você vai morrer. Olha aqui. Isso pode dar errado. E eu falo assim, faz parte da vida. Eu falo assim mesmo, tudo passa, inclusive eu. Isso. Então, eu só quero que a morte me chegue, eu estando bem. Então, esquece que você não vai me deixar mal, porque eu acredito que a gente morre como a gente vive. Se eu estiver vivendo bem, eu vou morrer bem. Então, isso para mim é uma coisa muito automática. Bia, e é muito bonito ver você falando, porque não é uma atitude de estar o tempo inteiro em confronto com o cérebro, não. Não brigo com ele. Tá tudo bem, obrigado por me avisar. Eu sei que você quer me proteger. Exatamente. Eu não preciso disso agora, tá tudo bem. Às vezes eu olho pro meu cérebro e falo assim, ai meu Deus, é uma criança. Aí eu fico lá, fica calmo, fica tranquilo, tá? Eu entendo seus medos, eu entendo seus receios, mas assim, você vai crescer. Sabe? Coisa assim, a evolução vai vir e você vai crescer. Eu só estou antecipando o que virá em milhões de anos, porque assim, ou a gente assume esse nível de consciência, o dronezinho que se vê, ou a gente faz a tal da evolução consciente, ou então você fica esperando o dia que vai ter uma mutação genética que vai fazer o cérebro modificar. Quantos milhões ou bilhões de anos? Não sei. Eu prefiro me antecipar. Isso. Viver essa vida agora, né? Exatamente. E dentro dessa limitação gigantesca do cérebro, acho que uma das principais e que é muito rápido de perceber com as práticas da psicologia positiva é a limitação de percepção, né? Exatamente. Então, nessa necessidade de buscar prazer, fugir da dor, né? Se proteger o tempo inteiro, o cérebro tem um viés a procurar o tempo todo tudo aquilo que é preocupante, negativo, que assusta, que dá medo, que é arriscado. Né? Então a gente tá para evitar que você sofra, mas sofre muito mais. Isso. E assim, né? Talvez isso tenha sido muito mais necessário quando eu saí de uma caverna para procurar com certeza. Uma amora no meio da floresta com um monte de tigre dente de sabre atrás de mim. Né? Exatamente. Isso mudou muito hoje, né? Então a gente continua vendo uma parcela insignificante da realidade e acha que a vida é aquilo. Né? E o que a psicologia positiva oferece, e isso eu acho que é um grande problema de conceito, né? Porque muita gente
fala da psicologia positiva de um jeito errado, como a felicidade está aqui, você vai encontrar. O que ela oferece é, você vai continuar tendo que pagar conta, vai continuar tendo um chefe que talvez não seja o melhor chefe do mundo, você vai continuar tendo um trabalho Você vai continuar com tendo coisas que você gosta e não gosta, frustrações, você vai perder pessoas que você ama. A vida é assim, só que não é só isso, existe mais. Como é que eu me Você vai aproprio? começar a ter possibilidades de reagir de forma diferente. Isso. Como é que eu me aproprio dessas outras vida, possibilidades. de uma perspectiva maior da vida. E com isso eu me torno mais criativo, mais flexível, mais leve para lidar com as adversidades. Então esse é o... E isso é um paradigma que, de uma forma bem interessante, é um dos... que tem mais estudo da psicologia positiva e não é tão complexo assim de quebrar. O convite do tal Ben Shahar, que me fez tomar Dramin com vinho no avião para praticar gratidão, era exatamente isso. Era um treinamento do cérebro para ativar uma nova forma de perceber a realidade. E com um monte de estudo, um monte de teste já. É interessante isso que você está falando, porque assim, quando você fala para as pessoas não levar tão a sério os pensamentos, as pessoas acham que você está minimizando o sofrimento delas. Porque tem pessoas que se adaptam tanto ao negativo, a esse funcionamento primitivo do cérebro, que elas não se sentem seguras para romper com isso. Então, assim... Até porque precisa daquilo. Precisa daquilo. E começa a fazer ganhos aquilo com certo, aquilo também. Aquilo é muito certo. É a ressonância cognitiva, né? Exatamente. Minha vida é horrorosa, mas ela é segura sim. Eu tô acostumado com isso. Eu já tô acostumado. Não, mentira. Tudo dá errado. Se Exatamente. Eu não quero veja o que você tem. Não, é que você não sabe. Você não tá aqui. Você não sabe, você não me compreende. Esse mecanismo do cérebro é importante, né? Ele quer me manter seguro. Exatamente. Se ele tá me fazendo infeliz, ele não tá nem aí. Ele quer me manter tá seguro. fazendo o papel dele. Isso, tá fazendo bem feito, inclusive, porque ele tá Muito ganhando o jogo, feito. né? Exatamente. Ele tem ganhado o jogo. Agora, eu posso lidar com ele de uma outra forma, Isso, né? Isso. Mas a gente tem também, eu acho, por exemplo, uma mídia que sacou isso, não só o marketing para vender, mas a mídia sacou isso para ter audiência. Jornal sem sangue na manchete não vende, né? Exatamente. Precisa. Então, aonde nós concentramos a nossa atenção? No negativo. Então, a mídia usa isso o tempo todo. Na pandemia, né? A gente viu notícia, e a gente viveu muita notícia ruim. Muito. Mas quantos heróis, quantas ações extraordinárias aconteceram e quão pouco a gente viu sobre isso. A gente tinha que procurar para encontrar. Muito. Né? Então, falta isso, né? A mídia poderia nos ajudar a trazer a visão mais completa, né? Exatamente. Não quer dizer, vamos falar só do positivo e fingir que não tem problemas no mundo. Não, vamos fazer como a psicologia positiva está fazendo. Vamos trazer equilíbrio na balança. Vamos cuidar dos problemas e ajudar a desenvolver o potencial. Vamos falar do negativo e ajudar a mostrar que o mundo não está assim. O Seligman, no congresso lá em Vancouver, ele falou algo que eu achei extraordinário. Ele teve um desafio no livro dele de 51% da humanidade está florescendo em 2051. 2051, tá. Isso. E perguntaram para ele, Seligman, do jeito que o mundo tá, você acha que a sua proposta é factível? Ele falou, olha, eu tenho uma razão para estar otimista e uma para estar pessimista. Eu estou otimista que a gente tem muito estudo, muita pesquisa, muita tecnologia surgindo que pode massificar esse conteúdo e ensinar as pessoas. E o meu pessimismo vem da crise moral que o ser humano está vivendo, né? Porque o mundo melhorou em quase tudo e as pessoas não acreditam. Elas não percebem. Então, a gente precisa se conectar a isso, né? A gente está... ao lado bom da história, né? Isso. A gente, como é bombardeado o tempo inteiro com tudo que tem de ruim, não vamos fugir disso, não. Vamos viver e aprender e curar esses problemas. Mas vamos... Mas é interessante a gente precisa se apropriar isso. do positivo até para aprender com isso, aprender com as melhores práticas e levar isso para outros lugares. Você está falando isso? Outro dia eu estava acompanhando um canal no Instagram, e eles também têm no YouTube, que é só notícias boas. Eu achei genial. E aí, de vez em quando eu vou lá. Aquilo me dá uma sensação tão boa. Poxa, o mundo tá bom tem também, um né? que é Senhor Gentileza, não sei o que lá, Gentileza. Aí eu tenho eles, falei, não, hoje eu só tô precisando de alguma coisa que vire o leme dessa carga. Aí eu vou lá falar, que bom. E eu acho que com a chegada dos canais fechados, né? Eu acho que isso tem ajudado muito também. Eu vejo muitas pessoas hoje já não assistindo mais canal aberto. Tem outras opções. E tá tendo outras opções e buscando, né, por uma série, mas uma série leve, divertida, do que você ficar ali
Nem 24 só horas isso, as pessoas estão... Eu assistindo. concordo com ele, eu sou mais positiva. É. Porque, assim, veja bem o que está acontecendo com o próprio podcast, né? Quem achou em 2019, ou 2018, ou 2016, que a gente estaria hoje num podcast falando 1, 2, 3 horas sobre conteúdos Uhum. e teria público assistindo? Se a gente, naquela época, a gente já estava com aquela coisa, a gente tem que produzir um conteúdo em 50 segundos, é isso.